Graça e paz, líderes de excelência. Somos a equipe assistente do professor Manassés e hoje vamos comentar os principais pontos dessa lição da IBD maravilhosa que os alunos do Clube de Pregadores já receberam antecipadamente em PDF. E olha, o tema dessa lição de hoje é muito forte e extremamente atual, que é uma prova de fé, a entrega de Isaac, baseada lá em Gênesis 22. Nossa, um tema que mexe com as nossas estruturas mais profundas, né? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, já deixa o like porque isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar mais líderes, professores e alunos da EBD. Com certeza, isso é muito importante. Pois é, então comentem, compartilhem com a sua liderança, sigam o nosso canal e, claro, o link do Clube de Pregadores está aqui na descrição para quem quiser estudar com a gente. A nossa missão aqui hoje é desempacotar aquele comentário teológico do professor, sabe? E ir muito além da leitura superficial. Exatamente. E eu já quero começar, colocando o dedo na ferida mesmo, porque o versículo 2 de Gênesis 22 é humanamente aterrorizante. É bem pesado. Sim. Deus não manda um aviso prévio, ele só diz: toma teu filho, teu único, a quem amas, e oferece em holocausto. Sendo bem honesto, como a gente explica essa imagem que soa tão cruel? Ele bate exatamente onde dói mais. Essa é a grande tensão do texto e a gente precisa sentir esse desconforto. Mas a chave para não ver Deus como sádico está naquela palavra hebraica logo no versículo 1, que é nissá. Nissá. Isso, que é traduzida como provar ou testar. Mas não é um teste para Deus descobrir algo que ele não sabe. A analogia perfeita do texto-fonte é a do ourives, sabe? Ah, a figura do fogo e do ouro. Exato. O ourives não põe o ouro no fogo para destruir. Ele aplica a pressão para a sujeira subir à superfície e revelar a pureza do metal. O objetivo do nissá é a revelação. E se vocês olharem o padrão bíblico, Deus sempre tira o conforto antes do chamado. É verdade. Tipo José, Moisés, Davi. Sim, ou Jó, que no auge da dor diz que o Senhor deu e o Senhor tomou. A fé, para ser inabalável, tem que sobreviver ao vácuo do conforto, né? Caramba! Mas pensa comigo na psicologia daquela noite, porque a gente lê o texto rapidinho, mas Abraão viveu a madrugada inteira. Imagina a cabeça dele nessa hora. Ele deita do lado da Sara, num silêncio absoluto. A mulher que riu de alegria quando Isaac nasceu está ali dormindo, e ele sabe o que vai fazer de manhã. Como um líder lida com isso sem falar com a esposa? É uma solidão esmagadora. Mas o comentário pastoral do material traz um ponto incrível, que é sobre como algumas provações a gente não pode contar para ninguém. Nem para o próprio cônjuge. Nem para o cônjuge, porque a gente não vai ser compreendido. Se ele falasse com a Sara o desespero dela, que seria super legítimo, provavelmente faria ele recuar. São provas solitárias por design divino mesmo. Rapaz, que denso. E é maravilhoso a gente ter acesso a essa profundidade através da metodologia de aula inédita lá do Clube de Pregadores, né? Nossa, sem dúvida. Porque assim, nos treinamentos de liderança eclesiástica que a gente faz lá, a gente aprende muito sobre esse pastoreio da própria alma nessas horas de silêncio. A gente não fica desamparado. Exatamente. E já que a prova era tão solitária, a gente vê o coração do Abrão na velocidade da obediência dele, sabe? Ele não fica enrolando ou barganhando. Ele levanta de madrugada, sela o jumento, corta a lenha. Tem até aquela frase forte lá do Salmo 119. Ah, aquela de que a obediência adiada é desobediência disfarçada. Essa mesma, dói na alma, né? Dói muito. Mas aí começa a caminhada. São 3 dias de viagem em silêncio. E na teologia, o terceiro dia é sempre o dia da resolução de Deus. Isso é muito profético. Sim, mas o que me intriga é quando eles chegam e Abraão fala para os servos: fiquem aqui, que eu e o moço iremos e nós tornaremos. Tipo, no plural. Eu fico pensando, ele estava só sendo positivo para evitar pânico? Então, não era pensamento positivo de jeito nenhum. Hebreus 11:19 responde isso. A fé do Abraão era uma convicção ativa. Ele cria na ressurreição, antes mesmo de existir qualquer doutrina sobre isso na Bíblia. Uau! Ele tinha certeza que Isaac ia voltar vivo. Exato. O raciocínio dele era: se Deus abrir um ventre estéril da minha esposa aos 90 anos, ele pode muito bem abrir uma sepultura. Ele não sabia o como, mas sabia o que ia acontecer. Genial! E para vocês que são professores da IBD que nos ouvem, é por isso que ter a apostila em PDF e aquele esboço pronto da aula facilita tanto no domingo.
Nossa, salva a vida do professor de um jeito absurdo. Com certeza, porque te dá a base certinha para explicar um salto teológico profundo como esse com muita clareza para a classe. Falando em prender a atenção e em recursos, eu acho que é um ótimo momento para a gente dar uma pausa rápida aqui no assunto. Opa! Rapaz, e se esse conteúdo está abrindo a visão de você e está ajudando a entender a palavra com mais profundidade, não esquece do like não, viu? Porque isso fortalece demais o projeto. Fortalece muito mesmo. E para quem quiser participar do Clube de Pregadores, o link está aqui na descrição. E num tom mais descontraído, é legal lembrar das vantagens físicas também, né? Porque os alunos têm aquele certificado impresso lindo, a credencial de ministro e a carteirinha de aluno enviada pelos correios, que dá uma alegria imensa e um reconhecimento sério. Verdade, o pessoal fica muito feliz quando chega nos correios. Mas voltando para o topo do monte, a gente entra na questão do Akedah. O amarramento de Isaac, né? Isso, porque a gente tem essa imagem infantilizada de que o Isaac era um bebezinho indefeso no altar. Mas a cronologia destrói isso, ele tinha entre 20 e 30 anos ali. E Abraão já passava dos 120. Sim, ele literalmente se deixou amarrar, concorda? Com certeza. E isso muda toda a cena. Muda de um homicídio frustrado para um ato de adoração em conjunto. O sacrifício só virou adoração porque teve rendição voluntária da parte do Isaac também. Uma tipologia perfeita de Jesus, né? Aquela frase, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Perfeito. É a mesma lógica de Paulo falando sobre a gente ser um sacrifício vivo lá em Romanos 12. O sacrifício vivo só fica no altar porque ele decide ficar lá. E é muito gratificante quando a gente pega os debates bíblicos sobre temas polêmicos no Clube de Pregadores para abrir a mente para essas coisas. E também aqueles vários cursos extras liberados durante a formação que trazem luz para esses detalhes que geralmente passam totalmente despercebidos. Sim, a Bíblia ganha uma vida incrível. E aí a tensão chega no clímax, né? A faca levantada, e é nesse milissegundo de rendição total que aparece a provisão, o famoso Jeová Jirê. Deus proverá. Isso. E a raiz de Irê significa literalmente ver de antemão. O cordeiro já estava ali preso no sarçal. Deus interrompe tudo porque ele exigia a disposição do coração, não a consumação do ato em si. A ironia divina é fantástica. A solução já estava a caminho antes da viagem começar. Mas eu tenho que fazer uma pergunta difícil aqui. Como a gente diferencia essa obediência de Abraão daquele voto desastroso do juiz Jefté? Nossa, excelente ponto para não adoecer a igreja, né? A diferença é que a fé madura, a do Abraão, obedece ao impossível que Deus pede, mas ela não inventa sacrifício da própria cabeça. O Jefté prometeu o que Deus nunca pediu para tentar manipular uma vitória. Essa é a diferença entre obediência e fanatismo religioso. Exatamente. A fé obedece à revelação. E detalhe, tem o fator profético do lugar. O Monte Moriá se tornou o lugar exato do Templo de Salomão depois. Sério? Sim, e mais na frente, as lentes apontam direto para o Calvário, porque a descendência de Abraão é Cristo. Que conexão absurda! O lugar da provação vira o lugar da habitação da glória. E a gente mergulha nisso fácil graças às palestras especiais e os treinamentos práticos de pregação ao vivo lá no clube. Com certeza. E somando a isso, tem aquele contato direto com o professor Manassés no WhatsApp. É maravilhoso para a gente tirar dúvidas sobre esses paralelos proféticos tão ricos e alimentar a igreja com carne sólida. Carne pura. Mas olha, a gente não pode morar num monte para sempre. Essa fé gigante teve que descer para o vale, para a poeira da vida cotidiana e lidar com luto. O texto fala da morte da Sara. Sim, a vida real sempre bate a porta, né? Pois é. Ela é a única mulher com idade da morte registrada na Bíblia inteira. Aí o Abraão tem que ir lá comprar a cova de Maquipela dos filhos de Et para enterrar a esposa. E esse é um grande ato de fé na prática. Ele está investindo na terra prometida, mesmo através da morte, e fazendo isso com muita humildade. E é aí que eu trago aquela analogia da fé de monte contra a fé de imobiliária. Porque chorar adorando no culto é fácil. Mas e na hora de negociar terra e dinheiro com os hititas? Exatamente. Ele era riquíssimo e temido. Podia ter usado influência para tomar a terra de graça. Mas ele se inclina e faz questão de pagar o preço justo na frente de todo mundo.
provando Tiago 2,17, de que a fé sem obras é morta. Se a espiritualidade mística não vira integridade comercial e respeito social, é uma ilusão, né? Com certeza, ele honrou a esposa na morte e manteve um testemunho irretocável na cidade. E aplicar o texto desse jeito prático é o que os irmãos encontram no áudio resumo da aula e naquelas pesquisas prontas em PDF que o clube fornece. Nossa, isso ajuda tanto a liderança a trazer a teologia para a mesa de jantar? Ajuda demais. E eu fico muito feliz de fazer parte daquele grupo exclusivo de alunos do Telegram, onde a gente compartilha essas abordagens ricas da vida real. É um ambiente de muito crescimento encarnado na vida do líder, sem dúvida. Bom, pessoal, caminhamos para o final. Se esse papo abençoa a vida de vocês, não saiam desse áudio sem deixar o like, sem compartilhar no grupo de professores e da igreja e comentar o que mais tocou vocês hoje. E não esqueçam de clicar no link da descrição para garantir todas essas vantagens e o comentário antecipado da lição da EBD em PDF entrando para o Clube de Pregadores. E eu quero deixar uma provocação para vocês pensarem sozinhos. Manda lá. Qual é o Isaac que Deus está pedindo para vocês colocarem no altar hoje? Lembrem, irmãos, a lição não é sobre destruição, mas para provar quem realmente ocupa o primeiro lugar no coração de vocês. Fortíssimo. Líderes, professores, vivam essa obediência imediata nessa semana. Seja nas decisões difíceis do ministério, na integridade dos negócios lá na segunda-feira e tratando a família de vocês com muita honra. Amém. Que vocês tenham a coragem de subir o Monte Moriá. Deus abençoe sua vida, sua família e todo o seu ministério em nome de Jesus. Fiquem na paz.